Temos já a conversa com o Paulo Guinote. Professor, bom dia, bem-vindo. Tendo em conta as circunstâncias que testemunhamos até este fim de semana e no momento em que ainda há muitos alunos sem conhecer as notas finais, devia ou não o Governo adiar as inscrições para a segunda fase dos exames? Muito bom dia. Eu acho que todo este processo teria que ser adiado por questões de segurança. Porque, pelo que foi dito, ainda ontem à noite, muitos diretores não tinham recebido, por exemplo, as classificações do 9º ano. As classificações de 12º estão sob muitas dúvidas e todo o processo de revisão das provas, ainda antes da reapreciação, é extremamente moroso e complicado. Portanto, os alunos não terão a certeza da sua classificação exata, rigorosa, durante algum tempo. Entretanto, começou a segunda fase. Muitos alunos vão se inscrever na segunda fase. Há uma necessidade enorme de perceber até que ponto não é necessário, não digo travar, mas rever todo este calendário sem ser por motivações políticas, mas por motivações mesmo imperativas do cotidiano dos alunos e daquilo que está a ser feito. Porquê? Porque esse processo agora de revisão, os professores que vão rever estas provas vão ter que ter abertos 4 PDFs, é muito pior do que o processo analógico anterior. Eu ontem tive colegas que me mandaram exemplos e eu próprio tive antigos alunos que me pediram para ver. Nós temos que ter os critérios abertos em PDF, temos que ter a própria prova, temos que ter a prova do aluno que tem um sistema de folhas de continuação perfeitamente kafkiano e depois temos que ter a grelha com as classificações que esses alunos tiveram. Esse processo é mais moroso do que o processo inicial da classificação de itens. Ou seja, se os alunos hoje começarem a pedir aos professores, ou durante o fim de semana, para fazerem a revisão, e alguns não têm ainda sequer a prova, este processo não vai ser rápido, vai ser muito complicado e vai estar a ser feito em cima da segunda fase. Ora bem, em termos políticos foi tomada esta opção de parar as coisas. Só que nós temos que ter a noção que neste momento há alunos a receber provas com folhas que não são das deles. Há classificações em zero de respostas que foram dadas pelos alunos. E isto não são falsidades. São evidências que, infelizmente, os professores estão a constatar agora. Muitos deles que foram classificadores, outros estão a ser chamados, como eu disse, por alunos para verem as suas provas. E o que é que temos do Ministério? Sucessivas declarações a dizer que tudo está bem, que é só um bocadinho que falta. Sexta-feira de manhã o ministro mentiu, ele que acusa os professores de dizerem falsidades nas redes sociais, quando disse que havia apenas umas centenas de provas que estariam em falta, e de início até disse que estavam todas classificadas, e nós temos que ter a noção de que o processo está ferido neste momento, não vou dizer de morte definitivamente, mas está ferida a confiança em todo este sistema, porque quanto mais nós acedemos a ele, mais percebemos as falhas que ele tem. Paulo, vamos tentar olhar para tudo aquilo que provoca nos alunos neste instante, porque temos alunos que certamente no dia de hoje estão perante um forte dilema. Muitos deles não têm notas ainda avaliadas concretamente, muitas estão suspensas. Hoje, se calhar, vão aperceber-se qual é a nota pela primeira vez e vão ter de pensar se vão pedir a reavaliação dessa mesma nota ou se inscrevem já hoje na segunda fase dos exames que arranca amanhã. Não é um curtíssimo espaço de tempo e de forma injusta para tomar estas decisões tão importantes para o futuro da vida académica destes estudantes? Claro que sim. Isto é extremamente injusto, é extremamente apressado, coloca pressão sobre todos os envolvidos em todo este processo. E é óbvio que, de início, até vão pedir para ser a revista à prova, ou seja, pedem a prova para a ver. Na maior parte dos casos, eles não têm a capacidade de perceber, lá está toda a mecânica da classificação com os critérios, e então pedem aos professores para fazer primeiro uma revisão e depois os professores dizerem nessa revisão se acham, ou alguém que os ajude, se merece ser reapreciada essa prova. Volto a dizer, pelas questões que me têm chegado de vários grupos disciplinares, de colegas de vários grupos disciplinares, e até por observação minha de provas, essa reapreciação vai ser pedida por milhares e milhares, para não dizer dezenas de milhares de alunos. Ora, tudo isso não se resolve em 24, 48 horas. A maior parte dos professores estão a dizer aos seus alunos, inscreve na segunda fase, pelo menos é mais seguro, porque nós não sabemos neste momento o que há. Esta situação é mais do que injusta, vai se tornar a breve prazo caótica. Eu acredito que todo o processo que nós nos queixámos até ao fim da semana passada era mau, mas o que vem agora aqui a seguir será pior. Porquê? Porque se o outro era perfeitamente, como é que eu ia dizer, inesperado, apareciam itens, desapareciam, voltavam a aparecer, nós neste momento sabemos que vão existir
dezenas de milhares de provas para ser primeiro revistas, depois reapreciadas. Esse processo vai ter que passar por professores classificadores que tiveram essa experiência e que vão ter que estar a fazer isso, ao mesmo tempo que existem provas que têm que ser vigiadas, que terão que ser outra vez classificadas, e eu acho que não existe a noção da parte do Ministério, das pessoas que estão no Ministério, seja do próprio Ministro, seja de quem o envolve, do esforço que isto exige a todos, esforço emocional em primeiro lugar, mas também de tempo ocupado a fazer todo este processo em sobreposição. Se isto já não é simples, quando corre bem, o que podemos dizer de um processo que está a correr profundamente mal e em que se tomam mais decisões, em cima de mais decisões, porque ainda não houve uma altura em que se dissesse assim, vamos lá parar agora e vamos tentar perceber que, mesmo com eventuais perdas políticas e perda de face de quem deu prazos que nunca cumpriu, se não será melhor para todos os envolvidos, começando, volto a dizer, pelos alunos, quem toda a gente diz que tem o maior respeito pelos seus interesses, e vamos lá ver, não será melhor fazer aqui uma pausa e nem que se tenha que fazer, como na pandemia, uma recalendarização de tudo isto. A situação é de emergência, não é emergência sanitária, mas é uma emergência neste momento prática do que se está a passar com os exames, e temos que ter essa noção também que não é só o 12º e o secundário. O 9º ano, que ontem teve diretores e equipas de secretariados a fazer não sei o que nas escolas durante a tarde e até à noite. Houve diretores que saíram das escolas quase à meia-noite e a promessa novamente de aparecerem resultados do 9º ano para estarem pautas afixadas esta manhã voltou a não ser cumprida. Paulo, só para terminarmos, quem é que neste momento atesta que o concurso de acesso ao ensino superior vai ser justo e transparente? Neste momento ninguém, porque neste momento está a passar-se um processo de verificação de tudo aquilo que foi feito errado até aqui e que está a ser agora revisto. Vamos ver uma coisa, cada professor até agora tinha itens que classificava e não via a prova no seu conjunto. Neste momento o PDF vem, teoricamente reconstituído a partir do QR Code com um sistema de folhas de continuação que, eu volto a dizer, está longe de ser intuitivo, porque temos que andar a ver uma resposta, temos que andar a passar de página em página da prova, e o que se está a verificar, até o reconhecimento óptico das respostas múltiplas, não passou por classificadores, mas apenas pelo processo digital, mesmo aí estão-se a dar com erros de parametrização do equipamento que foi feito para digitalizar e diferenciar as respostas da versão 1 da versão 2. E depois temos todo este processo que, volto a dizer, só quem está com o material na mão consegue perceber a que ponto neste momento é moroso, rever e depois reapreciar prova a prova, especialmente as provas de letras. Paulo Guinot, vamos ver como é que vai ser o dia de hoje e afinal o que é que terá o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, para dizer ao meio-dia. Vai ser infelizmente muito confuso e eu realmente lamento imenso todos os alunos que têm que passar por tudo isso. Paulo Guinot, obrigado por esta leitura que faz dos acontecimentos esta manhã. Obrigado, ótimo dia.